galerinha, como vão vocês? Nossa aula de inglês hoje vamos estudar um assunto novo, tá ok? Que é os possessive adjectives, ou seja, os adjetivos possessivos em inglês. Então, o que são os adjetivos possessivos em inglês? São algumas palavrinhas que nós usamos dentro das frases, dos textos, para estabelecer uma relação de posse em relação aos substantivos, ou seja, eles são usados, na verdade, para modificar o sentido do substantivo, tá certo? Vocês devem estar lembrados que em português os adjetivos, eles são aquelas palavrinhas usadas para qualificar, caracterizar um substantivo, tá certo? Então, os possessive adjectives, eles também têm quase essa mesma função de modificar um substantivo, só que aqui eles vão estabelecer uma relação de posse, por isso o nome possessivo, tá bom? São aquelas palavrinhas que nós chamamos de meu, minha, seu, sua, dele, dela, nosso. Só que os adjetivos possessivos em inglês, como o próprio nome já diz, adjetivo possessivo, eles não são pronomes possessivos, porque em português nós estudamos pronomes demonstrativos, pronomes possessivos, pronomes interrogativos, pronomes reflexivos. Então, em inglês, eles não são pronomes, eles são adjetivos possessivos. Eles têm essa função de modificar o sentido de um substantivo, estabelecendo uma relação de posse. Então, por isso eles vão vir sempre antes de um substantivo. Então, em inglês tem uma regrazinha básica que diz que os adjetivos são usados sempre antes do substantivo. Quando eu digo casa bonita, em português, casa bonita, eu vou usar o adjetivo bonita após o substantivo casa. Já em inglês, a gente faz essa inversão. Beautiful house. Então, a gente usa antes do substantivo, a regrazinha básica que tem em inglês. Então, por isso que os adjetivos possessivos, eles vêm antes de um substantivo, estabelecendo essa relação de posse, tá bom? Então, são as palavrinhas meu, minha, nosso, sua, dele, dela. O diferente do português é que em inglês os adjetivos possessivos eles não sofrem alteração, não são modificados em relação ao número e à pessoa do discurso. Por exemplo, em português eu faço essa modificação se o substantivo estiver no singular, no plural, se for masculino, se for feminino. Por exemplo, quando eu digo meu pai, então eu vou usar o possessivo meu. Se for mãe, eu vou usar minha. Então, eu já faço essa mudança, essa alteração. Em inglês, não. Adjetivo possessivo eu já vou usar para já vou usar para os dois tipos de substantivo, masculino ou feminino. Então, eles não sofrem essas alterações, tá certo? Eles modificam os substantivos, aparecem sempre acompanhados de substantivos e estabelece a relação de posse, e eles vão sempre concordar, combinar com a pessoa da frase. Então, resumindo, eles não se flexionam em relação ao número nem a pessoa do discurso, tá bom? Então tem essa vantagem para a gente aprender eles em inglês. Então eu vou apresentar o cartaz agora para vocês com os pronomes, aliás, os adjetivos possessivos e a sua tradução, tá ok? Bom, pessoal, então aqui estão os possessive adjectives, ou seja, os adjetivos possessivos, em inglês são esses. Cada um, ele se refere a um dos pronomes pessoais. Vocês devem estar lembrados dos pronomes pessoais que nós trabalhamos. I, you, he, she, it, we, you e o they. Então, cada um dos pronomes dos adjetivos possessivos fazem referência a um dos pronomes pessoais, tá certo? Por exemplo, my se refere a I, your se refere a you, his se refere a he, que é aquele pronome pessoal que nós usamos para se referir a homem. Her se refere a she, que é aquele usado apenas para mulheres. It se refere ao pronome it, usado apenas para coisas, animais, objetos.
Our, ele se refere ao pronome we. Your se refere também ao pronome you, que se repete também 2 vezes, assim como os pronomes. E their se refere ao pronome pessoal they. Então, vamos lá para a tradução. My significa meu, minhas, ou meus ou minhas. Your, seu, suas, seus ou suas. His, dele. Her, dela. Its, dele ou dela. Our, nosso, nossa, nossos ou nossas. Your, seus, suas, de vocês. E their, deles ou delas. Então, os possessive adjectives, os adjetivos possessivos, são justamente essas palavras que nós usamos dentro de uma frase para modificar um substantivo. Então, como o nome é adjetivo, ele é usado para fazer referência a um substantivo. Por isso que eles devem vir sempre acompanhado de um substantivo dentro da frase, tá certo? Estabelecendo essa relação de posse. Então, eles são muito parecidos com os pronomes possessivos. Não são muito diferentes, não. Inclusive, a tradução vai ser a mesma. A diferença vai ser a função, vai ser o uso dele dentro da frase. Então, aqui a função dele vai ser de adjetivo mesmo, tá certo? De modificar o sentido do substantivo. Então, cada um deles vai se referir a um pronome pessoal. My, quando se refere a mim. Your, quando se refere a você. His, quando se refere ao possuidor masculino. Her, quando o possuidor é feminino. Its, se refere a objetos, coisas, animais. Our, your e their são no plural, se refere a nós, a vocês e a eles, que aqui no caso vai ser nossos, nossas, seus, suas, deles ou delas. O their, ele é usado em frases no plural, de todos esses aqui, ó, desses aqui, tá certo? Desses 3 aqui, his, her e its. Então, ele é usado tanto para masculino, feminino, para objetos, coisas ou animais. Esse aqui, quando está no... Vamos ver aqui os exemplos para vocês entenderem melhor sobre o uso desses adjetivos possessivos. Primeiro exemplo, Paul is a doctor. His job is in a hospital. Ou seja, Paul é um médico, o emprego dele é no hospital, tá certo? O emprego dele é no hospital. Vejam que aqui eu estou me referindo a Paul. Então, ele é um substantivo masculino. Eu vou usar, e está na terceira pessoa do singular, então eu vou usar o his, que é usado para se referir a substantivo masculino, homem, tá bom? Então, Paul is a doctor. His job is in hospital. Paul é um médico, o emprego dele é no hospital. Então, aqui eu estou estabelecendo uma relação de posse do emprego do Paul, da palavra job com o substantivo Paul. E a próxima frase, I am very happy. My camera is great. Ou seja, eu estou muito feliz. Minha câmera é ótima. Então, aqui eu usei quem? O possessivo my, porque aqui o pronome pessoal I vai fazer referência a ele. Então, se eu estou falando que eu estou muito feliz, então o pronome, aliás, o adjetivo possessivo que eu vou usar vai ser esse que faz referência ao pronome I. I am very happy, my camera is great. Então, estou estabelecendo uma relação de posse entre a palavra camera com o pronome I, que é eu. Terceiro exemplo, this is your pencil. Este é o seu lápis. This is your pencil. Este é seu lápis. Próximo. The dog is happy. Its house is new. Ou seja, o cachorro está feliz. A casa dele é nova. Então, aqui eu usei o que? O possessivo its, porque eu estou me referindo ao cachorro, the dog. Então, o pronome it, que a gente estudou, que faz referência a objeto, coisas ou animais, vai corresponder ao adjetivo possessivo its, tá bom? Próximo exemplo, they are late. Their car is broken. Ou seja,
eles estão atrasados, o carro deles está quebrado. Então, eu estou usando o adjetivo para fazer referência ao pronome pessoal they. Então, eu vou usar o their, para me referir ao pronome they. They are late, their car is broken. Eles estão atrasados, o carro deles está quebrado. Então, vejam que os adjetivos possessivos, eles vão estar sempre acompanhados de um substantivo, né? His é acompanhado do substantivo job, my acompanhado do substantivo camera, your é acompanhado do substantivo pencil, que é lápis, its acompanhado de house e their acompanhado do substantivo car. Então, a regra mostra que os adjetivos eles vão vir sempre antes do substantivo, tá bom? Então, a função dos adjetivos possessivos em inglês, nas frases, é de modificar o sentido de um substantivo, estabelecendo relação de posse com o sujeito, tá certo? Então, espero que vocês tenham compreendido e eu vou deixar, junto com o vídeo, uma questãozinha para vocês responderem. No decorrer da semana, das próximas aulas, estarei aprofundando mais o assunto com outras atividades, tá certo?